Amém, queridos irmãos, chegamos à segunda-feira, primeira semana de um novo volume do Alimento Diário, intitulado Preparar o Material para a Edificação. E o título da primeira semana também é Preparar o Material para a Edificação. O título da segunda-feira, Edificar a Casa do Senhor. O versículo, Mateus 16:18, que diz: Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia, e obrigado, pois o Senhor nos tornou a tua igreja, nos deu a visão da unidade, a visão da igreja, nos revelou não só quem o Senhor é, mas também o que tem no seu coração, a igreja. O Senhor nos chamou, nos santificou, também nos transformou nesses materiais, nessas pedras que vivem para a edificação da igreja. Embora não tenhamos condições de edificar a igreja, de ser esses trabalhadores, o Senhor dia a dia tem falado conosco e através da tua palavra o Senhor tem nos santificado para nos transformar nessas pedras, nesses materiais, nesses que edificam a igreja, não por nós mesmos, não por força, não por poder, mas pelo teu Espírito. A nossa suficiência vem de ti. Por isso, Senhor, nesse dia e até a tua volta, que o Senhor cresça em nós, que nós mesmos, nossa vida natural, nossa vida da alma diminua cada vez mais. Que o Senhor elimine tudo o que te atrapalha, tudo que atrapalha a edificação da igreja, as portas que ainda estão abertas em nós para Satanás atrapalhar a edificação. Que a tua luz, Senhor, dia após dia, continue nos iluminando e a tua palavra nos encorajando. E que o Senhor, a cada dia também, nos guarde em ti, livrando-nos do mal, livrando-nos das armadilhas de Satanás. Não permita, Senhor, que ele nos use, não permita que ele nos engane. Pelo contrário, queremos ser usados pelo Senhor, permanecer firmes, inabaláveis, servindo ao Senhor com um coração puro, uma consciência boa, uma fé sem hipocrisia. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos falado. Obrigado por tua vida que tem a cada dia nos transformado. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, o título desta segunda-feira, Edificar a Casa do Senhor. Vamos ver ainda, voltando a Mateus 16, alguns pontos. É sempre importante nós ruminarmos o que nós havíamos visto, para o Senhor poder falar conosco, tocar ainda em algo que às vezes nós deixamos passar. Em Mateus 16, irmãos, é revelado então pela primeira vez a igreja. A palavra igreja em grego é a assembleia dos chamados para fora desse mundo. Nós, irmãos, estávamos no império das trevas. As pessoas que estão no império das trevas hoje, quando você olha o mundo ao derredor, você vê que elas não percebem. Elas percebem que elas estão sendo oprimidas, mas elas acham que é uma questão política, que é muitas vezes até uma questão religiosa, enfim. Mas não percebem que, na verdade, essa opressão vem por causa do império das trevas, onde Satanás é o imperador. E ele controla as pessoas pelo pavor da morte. Isso está lá em Hebreus, irmãos. Então, a maioria das pessoas, elas se sujeitam a uma vida dessa forma porque não tem esperança. Não sabem o que vai acontecer quando morrer, quando falecer. Nós, irmãos, graças ao Senhor, o que Pedro nos diz? Pedro nos diz que nós fomos regenerados, quer dizer, nós fomos regerados, nascemos de novo com uma viva esperança. Essa viva esperança, irmãos, está na volta do Senhor. E ela é uma esperança que transcende até a morte, porque se caso qualquer um de nós vier a dormir no Senhor, nós sabemos, é apenas um período. Na volta do Senhor, todos os que estiverem dormindo, ou seja, todos os que infelizmente faleceram, vão ressuscitar. Lógico, eu me refiro aos cristãos, não é? Todos vão ressuscitar, os cristãos, e vão passar pelo tribunal de Cristo. E os vivos também vão passar pelo tribunal de Cristo. E se nós servimos o Senhor com todo o nosso ser,
sendo aperfeiçoados, crescendo em vida, irmãos. Quando nós, principalmente sendo aperfeiçoados no amor, como João diz nas suas epístolas, quando nós chegarmos diante do Senhor, no tribunal de Cristo, nós não vamos ter medo, porque aquilo que precisava ser julgado foi julgado aqui. Então, queridos irmãos, vamos avançar, independente das dificuldades. E nós temos muitas dificuldades. Vamos avançar e vamos deixar o Senhor avançar a sua obra em nós. E falando em obra, não é? Essa questão da obra está muito relacionada com a igreja. Por quê? Quando o Senhor revelou a igreja, primeiramente, na verdade, irmãos, o Senhor levou os discípulos, tirou os discípulos ali de Jerusalém. Isso é uma coisa que nós já falamos. Por quê? Que ele tira os discípulos de Jerusalém e leva para Cesareia de Filipe. Porque a revelação que o Senhor ia conceder, ia entregar para os discípulos, era uma revelação que não tinha um fundo religioso. Hoje, a igreja está ligada à religião, infelizmente. No mundo todo, quando as pessoas falam de igreja, elas falam de religião. Mas ali, o Senhor não queria ligar, pelo contrário. Ele queria tirar todo o pano de fundo religioso da religião judaica para mostrar para os discípulos que a igreja não é algo da religião, não é algo que o homem pode sistematizar, que o homem pode impor as suas regras. A igreja é algo que vem de Deus, irmãos. A igreja saiu do lado do Senhor, da onde fluiu sangue e água. A igreja é santa porque ela tem o elemento de Deus. Então ele tirou os discípulos para que eles não tivessem nada ali que pudesse lembrá-los da atmosfera religiosa de Jerusalém. E ali, irmãos, ele primeiramente pergunta para os discípulos quem o povo diz que ele era. E ali fica claro uma coisa: o povo só sabia um pouco sobre o Senhor, externamente, exteriormente, na aparência. Então, como o Senhor falava muito bem, expunha muito bem as Escrituras, alguns pensavam que era mais um dos profetas. Como ele curava, não é? As pessoas pensavam que era mais uma pessoa enviada por Deus. Alguns falavam até ser João Batista. Não sei por que comparavam com João Batista, mas enfim. Então, eles não conseguiram ver de fato quem era o Senhor. Que o Senhor era o Cristo. É o Cristo, não é? Perdão. O Filho do Deus vivo. O Pai precisou revelar isso para os discípulos e revelou através de Pedro. É o que o Senhor, quando o Senhor perguntou para os discípulos, e aí, para vocês, quem eu sou? Aí então o Pai revelou para Pedro e Pedro falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, trazendo para a nossa experiência, irmãos, nós precisamos nos perguntar, quem é o Senhor para nós? Nós conhecemos o Senhor ou o Senhor é apenas alguém que nós recorremos quando nós precisamos? Se essa pergunta fosse feita para nós, o que nós responderíamos? Porque sim, nós conhecemos a doutrina, mas de forma viva, de forma orgânica, quem é o Senhor para cada um de nós? Então, primeiramente, nós precisamos receber a revelação do Pai de quem é o Senhor. Esse é um mistério de Deus. Cristo, irmãos, era um mistério para aquelas pessoas. Depois ele foi desvendado. E após isso, então, Cristo revelou o seu mistério. O seu mistério era a igreja. Porque até então, irmãos, veja, os discípulos, eles pensavam, e ali em Atos fica claro isso, eles pensavam que o Senhor estava ali para restaurar o reino de Israel à glória antiga, aos tempos de Davi, Salomão. Eles achavam que era isso. Tanto é que eles perguntam, quando o Senhor estava ali próximo, prestes a ascender, em Atos, no comecinho de Atos, você vê eles perguntando, quando é que vai ser a época que vai restaurar o reino a Israel? É uma visão terrena. Então eles mesmos não tinham noção do que o Senhor ia fazer, noção da igreja. Então o Senhor precisou revelar a igreja. E ali em Mateus 16, então, ele fala pela primeira vez da igreja. E essa igreja que ele cita, irmãos, é a igreja no aspecto universal, quer dizer, em todo o tempo, desde dos discípulos ali que receberam o Espírito até hoje. Semana passada nós vimos que quando o Senhor fala em Mateus 18 da igreja, aí não está mais falando no aspecto universal, ele está falando no aspecto local.
Quando ele fala, se não der certo, vai e dize-o à igreja. A igreja é onde você se reúne, na cidade em que você se reúne. É com os irmãos que você se reúne. Mas aqui, ele está falando, irmãos, de edificação da igreja, do corpo de Cristo. E quando o Senhor, então, falou sobre a igreja a Pedro, ele mostrou para Pedro e disse, tu és Pedro. Essa palavra Pedro, eu vou até ler aqui na página 8 do Alimento Diário, na porção, último parágrafo, veja só. Deus tem um mistério, que é Cristo. Se quisermos saber quem é Deus ou onde Ele está, precisamos ir a Cristo. Cristo revela tudo que Deus é, pois Ele e o Pai são um. Todavia, Pedro mostrou apenas uma parte da revelação. A segunda parte foi revelada pelo próprio Senhor. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A palavra Pedro, no original grego, significa pedra pequena. E pedra, também no grego, significa pedra grande ou rocha. Nessa passagem temos a primeira menção da igreja no Novo Testamento. O Senhor disse, edificarei a minha igreja. Isso é tremendo. O próprio Senhor edificará a sua igreja. Portanto, o mistério de Deus é Cristo e o mistério de Cristo é a igreja. Louvado seja o Senhor. Então, primeiramente, no versículo 17, irmãos, de Mateus 16, o Senhor diz, bem-aventurado é Simão Bar-Jonas, como nós vemos, é filho de Jonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Ou seja, para ter a visão da igreja, irmãos, é preciso de revelação. Para ter a visão de quem é Cristo, também é preciso de revelação. E aí ele diz, esse na verdade é um ponto muito importante. É um ponto que eu quero frisar antes de entrar na diferença entre Pedro e pedra. Nós, irmãos, a revelação de Cristo, ela é importante para a edificação da igreja. Sem revelação, não há edificação. O que acontece hoje no cristianismo? Muitos cristãos sem revelação, batendo cabeça, procurando as coisas materiais, achando que Deus é só para dar coisa, para dar carro, para dar emprego, para dar casa. Isso é o quê? Isso é um cristão sem revelação. Um cristão sem revelação não consegue edificar a igreja, porque ele não sabe qual é a sua função, ele não sabe o que ele está fazendo. Você dá um martelo, você dá uma pá de pedreiro para uma pessoa que nunca, não sabe o que está fazendo, nunca trabalhou como pedreiro para edificar uma casa, não sabe o que vai fazer, não sabe o que fazer com aquilo. Vai causar destruição e não a edificação. Esse é o cenário do cristianismo hoje, irmãos. Por isso, nós precisamos buscar diante do Senhor a revelação. Primeiro, revelação de quem o Senhor é. Quanto mais nós conhecermos o Senhor, mais o Senhor vai revelar para nós também, irmãos, qual é a nossa função na edificação da igreja. Porque aí ele fala para Pedro, ele diz, também eu te digo, versículo 18, que tu és Pedro. Ele era Simão, mas agora ele é Pedro. Todos nós somos Pedros. Essa palavra, então, Pedro, significa uma pedra pequena, como se fosse um tijolo. Então, uma edificação é feita de várias pedras. A edificação da igreja é feita de vários Pedros. Nós somos como Pedro. E aí, quando ele diz assim, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, aqui não é mais Petros. Porque quando ele diz, tu és Pedro, a palavra é Petros. Agora, quando ele diz sobre esta pedra, aí a palavra é Petra. Essa palavra não indica uma pedra pequena, mas é uma pedra grande, é uma rocha firme. Essa rocha é Cristo e é a revelação de Cristo. Então, a edificação da igreja, irmãos, ela é feita por Cristo e ela é feita sobre Cristo, sobre a revelação de Cristo. E aí, por fim, ele diz, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele podia ter dito, e Satanás não prevalecerá, os anjos, os demônios, as coisas ruins, mas ele fez questão de mencionar as portas do inferno, ou, no literal, as portas do Hades. Por quê? Porque o último inimigo a ser vencido, como Paulo diz em 1 Coríntios 15, é a morte. E é através da morte que Satanás controla, prende as pessoas no império das trevas.
mesmo na igreja, irmãos. Qual é o trabalhar de Satanás? É infundir a morte, é nos deixar mortos. Não mortos no sentido positivo, o nosso velho homem, o nosso homem natural. Esse deve permanecer morto, esse deve permanecer na cruz. Mas aqui, irmãos, nós estamos falando de uma morte espiritual. Aqui nós estamos falando de não ter ânimo para servir o Senhor. Sabe, está entregue às práticas do pecado, enfim. É isso que Satanás está trabalhando. Está tentando atrapalhar a edificação da igreja, jogando o quê? Jogando a morte. Então, o principal trunfo de Satanás é a morte. Agora, conforme a igreja vai sendo edificada, irmãos, cada vez menos brechas ele vai encontrar para trabalhar com a morte. Vai chegar um ponto em que nem a morte mais vai poder contra a igreja, porque ela vai estar edificada. E a igreja edificada, irmãos, é a igreja cheia da vida de ressurreição. Você, querido irmão, querida irmã, nós estamos no maior empreendimento do universo. O próprio universo está esperando a edificação da igreja. E você foi escolhido para estar no final. Se você pegar um exemplo de uma corrida de revezamento, irmãos, todos os, normalmente são 4 corredores, todos os 4, eles correm, se esforçam, têm a sua dedicação, enfim. Mas é quando o último pega o bastão, todos os olhos estão postos nele, porque ele vai decidir o que vai ser feito, se vai ganhar ou não a corrida, se vai terminar ou não. Então nós, e o Senhor tem nos falado sobre isso, nós somos os trabalhadores da última hora. Não vai haver uma outra geração e uma outra geração. Pelos sinais que nós estamos vendo, irmãos, o fim, a chegada, a volta do Senhor está muito próxima. Então veja, de todos, começando lá com os apóstolos até aqui, o Senhor nos escolheu para fechar essa era. Não vamos jogar isso fora, irmãos. Não vamos jogar isso fora pelos prazeres do mundo, por qualquer que seja a prática, enfim. Vamos nos apegar a isso que o Senhor nos deu, correr com firmeza para encerrar essa era, e encerrando essa era, receber o galardão. Em Mateus 16, o Senhor falou, no finalzinho do capítulo, versículo 27, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Então, irmãos, que as nossas obras sejam dignas do galardão e não dignas do ranger de dentes, não é? Então vamos avançar para a edificação da igreja. O título da terça-feira: Permitir o trabalhar do Senhor em nós. E o versículo Mateus 16, 19, que diz: Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Muito bem, queridos irmãos, o título então da terça-feira é Permitir o trabalhar do Senhor em nós. Nesse contexto, irmãos, da edificação da igreja, isso é muito importante. Por quê? Porque nós, como ali, Mateus 16 fica muito claro isso, nós somos essas pedras que vivem, esses Pedros para a edificação da igreja. Para Pedro, irmãos, Deus deu algo muito especial, e isso também foi dado para nós. Não ache que isso, não caia no engano de achar que o versículo que eu vou ler agora é apenas a Pedro. O Senhor disse: Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. O que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Aqui, irmãos, Pedro representava também cada um de nós. Por quê? Porque as chaves do reino dos céus também foram dadas para cada um de nós. Hoje, quando nós pregamos o Evangelho, quando nós oramos com as pessoas, nós abrimos a porta do reino para que essas pessoas possam entrar, livrando-as do império das trevas. Veja, nesse ponto, para ficar bem claro, eu gostaria de ler aqui na página 11, a partir do segundo parágrafo, é o penúltimo parágrafo. Veja: O Senhor incumbiu a igreja de pregar o Evangelho,
dando-lhe as chaves da porta da salvação. Ele disse a Pedro: dar-te-ei as chaves do reino. Chaves no plural. Isso é maravilhoso. Pedro, com uma das chaves, abriu a porta da salvação aos judeus, em Atos 2. Quando o Espírito Santo desceu sobre os 120 galileus, eles começaram a falar em outras línguas, e todos ali os ouviam falar em sua própria língua materna. Pedro, então, se levantou, pregou o evangelho e, no final, falou sobre o invocar o nome do Senhor. A multidão invocou o nome do Senhor e naquela mesma noite, quase 3.000 homens foram batizados. A outra chave foi usada para abrir a porta da salvação aos gentios, na casa de Cornélio, em Atos 10. Aleluia! Pedro também abriu a porta da salvação aos gentios e por ela todos nós entramos. Louvado seja o Senhor! Assim, as chaves do reino dos céus foram entregues à igreja. Inicialmente, o Senhor Jesus incumbiu Pedro de pregar o evangelho aos judeus e depois aos gentios, mas após morrer, ressuscitar e liberar o Espírito que dá vida, ele abriu caminho para que a edificação da igreja se concretizasse. Hoje estamos no processo de finalização da edificação da igreja e precisamos completar essa obra. Que o Senhor conte conosco. Então por que eu estou lendo essa parte, irmãos? Para você não achar que isso é algo que só Pedro tem responsabilidade. Muitos acham isso. Na verdade, irmãos, todos nós que fazemos parte da igreja temos acesso a essas chaves para abrir as portas do reino para as pessoas. E não só isso, irmãos, veja como o Senhor, ele nos deu autoridade. Ele disse a Pedro, logo ele disse também a todos nós: o que ligares na terra terá sido ligado nos céus. Essa palavra ligar, na verdade, é a palavra atar. E a palavra seguinte, que diz o que desligares, aí é a palavra desatar. É por isso, irmãos, que nós realmente precisamos orar pelas pessoas. Orar com fé, tocando na autoridade que o Senhor nos deu, na autoridade de atar as coisas que precisam ser atadas na vida das pessoas e desatar aquilo que precisa ser desatado na vida das pessoas. Mas isso, irmãos, veja, não é de acordo com a nossa cabeça, com o que nós achamos certo, errado. Não, é preciso, e aqui é um ponto importante, é preciso estar, irmãos, ligado com a vontade de Deus. Ou seja, nós precisamos estar no Espírito para saber, para o Senhor mostrar a sua vontade, porque não é o que você vai desatar simplesmente ou atar. É primeiramente o que foi desatado e o que foi atado nos céus. Então, quando nós pregamos o Evangelho para as pessoas, nós precisamos ter forte no nosso coração a vontade de Deus. Estar vinculado com o Senhor para sentir a vontade de Deus, sentir a direção do Espírito nos falando o que deve ser atado, o que deve ser desatado. Porque uma vez que o céu fez, nós fazemos aqui na terra. Parece que esse versículo está dizendo o contrário, irmãos, mas a autoridade vem de Deus, vem do céu. Ninguém vai obrigar Deus a fazer o que ele não quer. Agora, a oração faz o quê? Se Deus tem a sua vontade e nós oramos, aí o braço de Deus é movido. Então, muitas coisas, irmãos, Deus, ele vai aguardando que a igreja ore, para que aí, em conformidade com os céus, as coisas sejam feitas na terra. Por isso, irmãos, nós somos tão importantes. Hoje, irmãos, nós podemos fazer diferença na vida das pessoas se nós estivermos em conformidade com os céus, com a vontade de Deus nos céus. Porque aí, o que é a vontade de Deus nos céus, para a vida de uma pessoa, mesmo para a nossa vida, pode ser realizado, porque Deus encontrou uma pessoa que está em conformidade, que está em união, que está vinculada, sintonizada com a sua vontade. Agora, aí nós voltamos para o título da terça-feira: permitir o trabalhar do Senhor em nós. Por que precisa, irmãos, permitir o trabalhar do Senhor em nós? É para o Senhor nos usar de acordo com a sua vontade e não de acordo com a nossa vontade. Veja o exemplo do próprio Pedro. Algo que foi lhe dado, algo tão importante. E você vê nos versículos seguintes, Pedro que então
Era uma pedra que vive para a edificação da igreja. Nos versículos seguintes, estava sendo, na verdade, uma pedra de tropeço. Por quê? Porque aí quando o nosso natural sai, quando nós damos vazão ao nosso natural, a nossa vida da alma, com tudo o que tem, né, também da nossa carne, isso abre brechas, portas para Satanás agir, e isso atrapalha a edificação da igreja. Então, irmãos, foi nos dado uma grande responsabilidade e uma grande autoridade. E Deus não revogou isso que ele deu para Pedro, como ele também não revogou o que ele deu para nós. Mas todos nós, irmãos, precisamos aprender que para seguir o Senhor, para fazer a obra de Deus, tem um princípio. O princípio é aprender a negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir o Senhor. É o princípio de deixar, de permitir o Senhor trabalhar em nós, removendo as coisas que ainda atrapalham. E muitas vezes isso é dolorido, irmãos. Como foi? Você acha que não foi dolorido para Pedro? Quando o Senhor falou para ele, arreda Satanás. Se você analisar bem, irmãos, Pedro, pelo menos nos registros do Evangelho, ele passou situações, irmãos, em que a vida da alma dele foi queimada. Aquela situação do peixe, em que ele precisou pescar um peixe com uma moeda na boca, irmãos. Quanto tempo ele ficou ali? Depois, quando ele nega o Senhor, é um sofrimento que não é simplesmente um sofrimento físico, é um sofrimento que queima a nossa vida da alma. Depois, você vê, até em Gálatas, ele também foi reprovado por Paulo. A gente vê no capítulo 2, Paulo repreendendo Pedro. Você não vê Pedro falando nada, se defendendo. Ele percebeu, ele estava errado. Em todos nós, irmãos, nenhum de nós está livre disso. Todos nós, a nossa vida da alma, tem coisas muito negativas, muito ruins, coisas que atrapalham a edificação. O que o Senhor está fazendo? Hoje, trabalhando em nós, removendo essas coisas, para que cada vez mais Ele cresça, nós diminuamos e assim a obra de Deus possa ser feita. Porque aí quando a obra de Deus é feita, quando Deus se expressa através de nós, isso é bênção para as pessoas, não é bênção só para nós. Veja que quando o Senhor fala que Ele vai dar chaves do reino dos céus para Pedro, Ele não estava dizendo assim, Pedro, eu vou te dar uma posição, olha só, você vai ficar acima de todos. Não é isso. É para as pessoas. A chave é para ser usada para as pessoas. Não é para você sentar e ficar exibindo ali, aqui tem um molho de chave do reino dos céus. Não, aí não adianta. Se ficar no seu bolso, entre aspas, né? Não adianta, não tem sentido. As chaves precisam ser usadas para abrir o reino dos céus para as pessoas, para tirar as pessoas do império das trevas, irmãos. Isso até a volta do Senhor, depois não tem mais. E para isso é que o Senhor está trabalhando em nós, removendo essas coisas que atrapalham a edificação, que ao invés de nos tornar pedras vivas para a edificação, nos tornam pedra de tropeço para Deus, para os irmãos. Então, queridos irmãos, espero que você fique encorajado. E se você estiver passando por qualquer dificuldade, lembre-se, é o Senhor mexendo nas coisas, porque te ama, porque quer te usar para ser bênção para a vida das pessoas. O título da quarta-feira, tomar a cruz e seguir o Senhor. O versículo, Mateus 16, 24. Disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Muito bem, irmãos, aqui o título desta quarta-feira, tomar a cruz e seguir o Senhor. É um versículo, irmãos, que nós temos falado já há bastante tempo, porque é algo que deve ser prático na nossa vida. Não adianta a teoria do negar a si mesmo, de tomar a cruz para seguir o Senhor. Isso é algo prático na nossa vida. A todos os momentos, nós vamos encontrar situações em que nós precisamos escolher. Se eu quero seguir o Senhor, então eu tenho que tomar o caminho da cruz. Eu tenho que negar a mim mesmo. E muitas vezes, irmãos, esse negar a nós mesmos, o caminho da cruz, ele não vai apenas tocar em nós, trabalhar na nossa vida, eliminar as coisas negativas em nós, ele vai também afetar as pessoas ao nosso redor. Muitas vezes nós vamos ter que escolher,
principalmente os mais jovens, entre as amizades, as coisas desse mundo e seguir o Senhor, o caminho do Senhor. Em cada fase da nossa vida, irmãos, aparecem novas situações para nós negarmos a nós mesmos e tomarmos a cruz, tomarmos o caminho da cruz. O Senhor, por exemplo, irmãos, quando nós falamos do Senhor, é algo literal, não é? A cruz é algo literal. A cruz, irmãos, era a vontade de Deus para o Senhor. Então, na vida do Senhor, até chegar até a cruz, em diversos momentos, ele negou a si mesmo. Mas o momento crucial ali foi o momento da cruz. A vida do Senhor aqui, enquanto na terra, caminhou em direção à cruz. Em Lucas capítulo 9, né, nós já falamos sobre isso, quando chegou o tempo em que o Senhor deveria ir à cruz, deveria ser crucificado, no versículo 51 diz: E aconteceu que ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém, porque Jerusalém era onde ele iria ser crucificado. Então o Senhor não ficou enrolando, o Senhor não ficou criando situações para fugir de Jerusalém. Embora, como nós temos visto nas mensagens que o irmão Pedro tem nos dado, né, foi um momento de extremo sofrimento para a humanidade de Jesus, ele manifestou a intrépida resolução de ir para Jerusalém. E muitas vezes é o que nos falta, irmãos. Nós temos no nosso semblante, eu vou seguir, sabe, a intrépida resolução, eu vou seguir o caminho da cruz, eu quero seguir o Senhor. E como eu disse, quando nós manifestamos no nosso semblante, no nosso viver, que o nosso viver não é um viver de aparência, que o nosso viver é um viver de realidade espiritual, de buscar o Senhor, aí as pessoas ao nosso redor, muitas vezes, elas começam a se afastar de nós, começa às vezes a haver algum tipo de retaliação. Aqui, no versículo 52 diz: E enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles entrar numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada, mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Então, por causa da decisão do Senhor, o Senhor já estava sofrendo rejeição. E muitas vezes, irmãos, é o que acontece conosco. Se nós quisermos abraçar o mundo, abraçar todas as coisas, aí uma hora, um dia, quando o Senhor voltar, é o Senhor quem vai nos rejeitar. Então hoje, irmãos, o caminho para salvar a nossa alma, como ele diz para os discípulos em Mateus 16, é tomar a cruz, é negar nós mesmos, é seguir o Senhor. Aqui, irmãos, quanto a essa questão da alma, eu gostaria de ler na página 13, o último parágrafo. O maior entrave a Deus está em nossa alma, mas Ele quer salvar o homem por completo e não a deixará de fora. Por isso o Senhor trabalha mais em nossa alma, principalmente na mente, sua parte líder. Devemos então colocar a mente no espírito, porque a mente posta na carne é morte, mas a mente posta no espírito é vida e paz. Esse é o processo que o Senhor está fazendo conosco, conforme vemos no final do capítulo 16 de Mateus. Por fim, quando o Senhor completar a edificação da igreja, quando a etapa de salvar nossa alma for completada, virá a manifestação do reino dos céus, mencionada no capítulo 17 de Mateus. Essa manifestação é prefigurada pela transfiguração do Senhor Jesus. Naquele alto monte, o Senhor levou somente Pedro, João e Tiago, os principais, e eles viram o Senhor Jesus na glória. Os demais não tiveram esse privilégio. Mas graças ao Senhor a era mudou e essa glorificação ficou registrada para nós também. Vamos tomar a cruz e seguir o Senhor resolutamente. Quer dizer, eu tenho que ter no meu rosto, na minha vida, tem que ficar claro. Eu vou seguir o Senhor. Eu decidi seguir o Senhor, tomar esse caminho, o caminho da cruz. Então precisa que nós, irmãos, decidamos. É a intrépida resolução, resolutamente, porque senão nós vamos ficar fugindo, sabe, rodeando,
vai aqui, vai ali, mas não entra em Jerusalém, não toma a cruz. Se nós deixarmos, irmãos, a nossa vida da alma decidir, nunca vai ser crucificada. Então, são situações que nós vamos viver no nosso dia a dia, e aí nessas situações, irmãos, nós precisamos escolher o caminho de seguir o Senhor, o caminho de negar a si mesmo. Agora, nesse processo, irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado para não abrir a nossa mente, o nosso coração para a conversa de Satanás, porque ele sempre vai argumentar para nos desviar do nosso caminho. Ele fez isso com Eva e durante toda a Bíblia nós vemos a ação, muitas vezes a ação oculta de Satanás, distorcendo as coisas para tirar as pessoas do caminho de Deus. Não se engane, querido irmão, foi na cruz que Satanás sofreu a sua maior derrota. É ali que nós temos vantagem. Fora dali, fora do Espírito, a vantagem é de Satanás. Fica muito claro isso em Mateus 16. Pedro não percebeu que aquela frase, que parecia uma frase carinhosa, uma frase de preocupação com o Senhor, na verdade, era uma porta aberta para Satanás prejudicar a edificação da igreja. Assim como nós, irmãos, também muitas vezes não percebemos as portas que nós abrimos e Satanás então entra e prejudica a igreja. Satanás, irmãos, ele não consegue entrar se nós não abrirmos a porta, porque a igreja, irmãos, ela não é um templo religioso. A igreja somos nós. Se eu digo que o mundo entrou na igreja, é porque o mundo já entrou na minha vida. Por quê? Porque eu sou a igreja. Então eu estou levando, o mundo para dentro da igreja. Então você percebe essas coisas? Agora, quando nós escolhemos tomar o caminho da cruz, negando a nós mesmos, seguindo o Senhor, não há chance para Satanás. E é ali que a edificação acontece. Essa é uma lição que nós vamos aprender durante toda a nossa vida. O irmão Dong, durante toda a sua vida, falou sobre negar a vida da alma. Agora também continuamos ouvindo. Por quê? Porque é algo que, de criança até a fase final da nossa vida, nós precisamos exercitar. Não tem uma hora que você vai falar assim, já estou com 90 anos, já neguei a vida da alma, não tem mais problema, não tenho mais vida da alma, não preciso mais. Não, irmãos, até o fim, até o Senhor voltar e trocar o nosso corpo, nos dar um corpo de glória. Então é algo que nós vamos continuar ouvindo e espero continuar praticando. O título da quinta-feira: ter foco em reconectar as pessoas com Deus. E o versículo Colossenses 1,13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Muito bem, queridos irmãos, o título hoje: ter foco em reconectar as pessoas com Deus. Por um lado, irmãos, nós estamos edificando a igreja, ou seja, somos materiais para a edificação da igreja. Por outro lado, nós também buscamos materiais, ou seja, os homens, para a edificação da igreja. Então, são dois aspectos do nosso serviço a Deus, um importante serviço que o Senhor nos designou, quando Ele designou os apóstolos. Na verdade, está designando também todos nós. No final de Mateus, ele diz, quando ele se aproxima dos discípulos, no versículo 18, capítulo 28, e diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso, irmãos, quer dizer o quê? Isso aqui é pregar o Evangelho. E aí o versículo 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então essa aí é a parte do Evangelho do Reino, é a parte em que os materiais eles começam a se adequar à edificação. Então nós pregamos o Evangelho, mas também cuidamos das pessoas, ensinamos as pessoas a guardar a palavra de Deus. E o Senhor termina dizendo: eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Isso é uma promessa do Senhor. Todos os dias, irmãos, nós temos a presença do Senhor conosco.
E isso também é um encorajamento para nós, irmãos, porque muitas vezes, quando se fala em pregar o evangelho, em orar pelas pessoas, nós ou confiamos muito em nós mesmos e falamos, eu tenho essa capacidade, eu posso fazer isso, ou nós caímos no outro lado, que é, eu sou muito tímido, eu não tenho condição, e aí nós não fazemos, não saímos, não falamos, não pregamos o evangelho. Os dois aspectos, irmãos, na verdade, os dois lados, na verdade, estão errados, porque se baseiam na nossa confiança demais ou na nossa falta de confiança em nós mesmos. Então a referência é você, porque você não é tímido, porque você é extrovertido, que você sabe pregar o evangelho, ou então porque você é muito tímido, não consegue ou não sabe falar e você não prega o evangelho. Mas a verdade, irmãos, o que nós precisamos perceber é que não é se você é ou não, se você fala bem ou não, se você sabe o que falar ou não. A questão é, quando a sua boca, você abrir a sua boca e sair aquela palavra, né, posso orar por você? Você deve se lembrar, eis que estou convosco todos os dias. É a presença do Senhor. Você precisa confiar que é o Senhor que está ali contigo, naquele momento, a presença do Senhor que vai fazer a obra, que vai orar pela pessoa, que vai, quando você falar a palavra, que vai convencer a pessoa ou não. Também pode acontecer, irmãos, da pessoa não ser uma pessoa destinada à vida eterna. É isso que nós lemos em Atos. Então nós vamos cruzar com pessoas que estão destinadas à vida eterna. Essas pessoas vão receber não só a oração, vão receber a palavra, vão crer no Senhor. Outras pessoas não. Em Atos 13, 48, enquanto Paulo e Barnabé pregavam o evangelho, o versículo 48 diz assim, os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Então não depende do quão bem você fala ou quão mal você fala. Depende, irmãos, de nós encontrarmos aqueles que foram destinados para a vida eterna. Então é isso que nós fazemos, nós pregamos o evangelho. Nós falamos que quem faz o resto é o Senhor. E quando nós saímos, irmãos, nós encontramos diversos tipos de pessoas, com diversos tipos de história. Em Mateus 13, o Senhor nos mostra que quando a palavra, a semente da vida, ela é semeada, ela encontra pelo menos 4 tipos de coração. Sobre isso, eu vou ler aqui na página 15, a partir do 2º parágrafo. Jesus veio salvar os homens dessa condição desoladora. Ele é o semeador que saiu a semear a semente da vida no coração das pessoas. Na parábola do semeador, em Mateus 13, o Senhor mostra que as pessoas recebem o evangelho de 4 modos diferentes. Os 3 primeiros representam corações cheios de obstáculos, e o 4º representa o coração adequado, a boa terra onde a semente cai, germina, cresce e dá fruto a 100, a 60 e a 30 por 1. Graças ao Senhor, pois Ele pode e quer restaurar todos os corações. Na primeira situação, a semente caiu à beira do caminho, onde a terra é pisada e fica dura. Como o coração ficou endurecido, a solução é afofar a terra para a semente penetrar. Na segunda situação, a semente caiu no solo pedregoso, que tinha pouca terra e pouca umidade, e a semente não cresceu. Nesse caso, a solução é remover as pedras do coração para que fique apenas a terra. No terceiro caso, a semente caiu entre os espinhos e foi sufocada. Não vemos solução, mas o Senhor tem. Basta cortar os espinhos e a semente crescerá. Todos podem receber a salvação porque o Senhor cuida do coração de cada um. E era isso, irmãos, o que o Senhor fazia enquanto esteve aqui. Então, no trecho do alimento diário, nós vemos alguns versículos em que o Senhor acordava de madrugada, apressava os discípulos para quê? Para sair, ir para as cidades, para as aldeias, para pregar o evangelho, porque ele disse, foi para isso que eu vim. Ainda assim, irmãos, o Senhor encontrava grande resistência, e era por isso que ele muitas vezes falava por parábolas.
Os discípulos, inclusive, perguntaram isso para o Senhor. Em Mateus 13, eles se aproximaram e perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Versículo 11, o Senhor respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Olha o versículo 13. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem e ouvindo não ouvem, nem entende. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração desse povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Olha, irmãos, que essa não seja a nossa condição, não é? Porque aqui o Senhor está falando sobre a conversão, certo? Mas nós sabemos também que após a nossa conversão, há muitas coisas que o Senhor ainda precisa tratar no nosso coração. Que esses corações que nós vemos em Mateus 13 também podem ser o nosso coração. Se nós ficarmos longe da palavra de Deus, irmãos, nosso coração ele vai ficando ou endurecido, ou cheio de espinhos, ou então cheio de pedras, com pouca terra, aí a semente não consegue crescer. Então, o que trata-nos, irmãos, é a palavra de Deus. O que afofa o nosso coração, o que arranca os espinhos, o que ara a terra ali, arrancando as pedras, é a palavra de Deus. Agora, se nós, depois de muito tempo, chegamos nessa situação, numa situação, como diz o profeta Isaías, ouvir com os ouvidos, mas não entender, ver com os olhos, mas não enxergar. Então, irmãos, é um sinal de que o nosso coração não é mais um coração amolecido, em que a palavra consegue penetrar, germinar e frutificar. Então, amados irmãos, nesse dia, o que fica para nós? Que, por um lado, lógico, nós precisamos pregar o evangelho, orar com as pessoas, não é? Levar a palavra do Senhor, sempre crendo que o Senhor está conosco durante todo o tempo, como ele prometeu no último versículo do Evangelho de Mateus. Agora, por outro lado, irmãos, é preciso também cuidar do nosso coração. É preciso ouvir a palavra que o Senhor tem nos falado, mas não simplesmente entrar por um ouvido e sair por outro. Essa palavra ela precisa penetrar no nosso coração, para aí, irmãos, ela fazer a obra ali no nosso coração. É como nós falamos há algum tempo atrás sobre a fé objetiva e a fé subjetiva. A fé objetiva ela é tudo que Deus é o conteúdo do que nós cremos. Isso tem que entrar em nós. Se não entrar em mim, então eu não creio, então não produz nada. Agora, quando a palavra vem, ela entra no meu coração, eu dou atenção à palavra, eu estou concentrado, com o espírito exercitado, o coração aberto, essa palavra entra em mim e aí ela gera a minha fé subjetiva. A minha fé, e isso, a minha fé, a fé da pessoa, é que crescendo vai mudar a vida da pessoa. Ou seja, é aí, irmãos, que o Senhor está trabalhando no nosso coração para remover qualquer coisa que esteja trabalhando. Então a palavra de Deus é muito importante para a nossa vida. Nós não podemos ficar um dia sequer sem contatar a palavra de Deus. Que o nosso coração, queridos irmãos, seja um coração sempre pronto para receber a palavra de Deus. Um coração, como nós temos ouvido, um contrito, um coração humilde, um espírito pobre para receber a palavra de Deus e assim ela frutificar 30, 60, 100 por um, assim como é a vontade do Senhor. O título dessa primeira semana também é Preparar o Material para a Edificação. E o título da sexta-feira, A Empatia do Senhor. Os versículos, Marcos capítulo 1, versículos 40 e 41. Se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse: quero, fica limpo. Muito bem, queridos irmãos, então o título dessa sexta-feira, A Empatia do Senhor.
O Senhor, nós sabemos, os primeiros 15 capítulos de Mateus, ele prepara o material para a edificação da igreja. Só em Mateus 16 é que ele fala sobre a igreja e sobre a edificação da igreja. E esse material, irmãos, não são as melhores coisas do mundo, não. Paulo, no começo de Coríntios, da primeira carta aos Coríntios, ele já fala, Deus escolheu as coisas loucas do mundo. Então, quando você olha a pregação do Senhor, ele não vai atrás dos religiosos, da nata da sociedade. Ele vai atrás dos pobres, daqueles que precisam ser curados. O Senhor, irmãos, ele tinha muita empatia. Ele conseguia se colocar, mesmo sendo Deus, ele conseguia se colocar no lugar daquela pessoa que estava sofrendo. E o Senhor, irmãos, ele ia até as pessoas. Agora, um ponto importante é que para todas as pessoas que o Senhor ia, as pessoas que ele curava, havia um ponto em comum. As pessoas precisavam ter fé. Por exemplo, nessa passagem que é citada aqui, nós vemos o versículo, é citado no Alimento Diário, a passagem de Marcos, em que ele cura um leproso. Então, ele estava pregando, né, na Galileia, expulsando os demônios. E aí o versículo 40 de Marcos 1 diz: aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: eu quero, fica limpo. Então, nessa frase, irmãos, a primeira frase, se quiseres, podes purificar-me, o leproso, ele tinha fé. E aqui, irmãos, ele estava de joelhos. Eu sempre falo sobre isso, irmãos. Deus resiste ao soberbo, mas ao humilde ele concede a sua graça. Um grande exemplo, irmãos, disso, você vê o João, capítulo 3 de João, capítulo 4. Em João 3, para Nicodemos, você não vê o Senhor se revelando muito. Você vê o Senhor falando algo assim bem básico, mas na hora que você olha para o capítulo 4, você vê o Senhor se revelando totalmente para aquela mulher samaritana desprezada. Foi para essas pessoas que o Senhor veio, irmãos. E qual é a nossa relação com o Senhor? Como é que nós, por exemplo, oramos ao Senhor? Como é que nós pedimos algo ao Senhor? Nós precisamos também nos humilhar. Se você olhar vários trechos do Evangelho, várias pessoas que conseguiram a graça do Senhor, que foram atendidas, elas o foram por causa disso. Primeiro por causa da sua fé. Depois, elas se humilharam diante do Senhor. Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes ele concede a sua graça. É assim que nós devemos ir diante do Senhor, de forma humilde, com um coração contrito, um coração arrependido, pobres em espírito. E aqui, irmãos, também é citado outro trecho, outro milagre que o Senhor fez. No milagre em Marcos 1, quem teve a fé foi a pessoa em si. Agora aqui, irmãos, esse milagre que o Senhor faz, para nós, ele é muito significativo. Por quê? Veja só. O Senhor em Marcos 2, ele foi para casa. E aí, irmãos, quando as pessoas descobriram que o Senhor estava em casa, elas foram todas para lá. Então, tem pessoas que foram por real necessidade. Tem pessoas que foram só para ver quem é esse Jesus. Eu repito, irmãos, se você quer tocar o Senhor, você precisa primeiro de fé. E você precisa também de um coração puro, um coração humilde, contrito, um espírito pobre. E aqui, irmãos, o que aconteceu? Havia uma pessoa com extrema necessidade, mas essa pessoa era um paralítico. Então, como um paralítico vai até o Senhor? Ele não pode andar. O versículo 3 diz: alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. Então, irmãos, tem situações em que as pessoas, elas não podem andar, elas não conseguem ir até o Senhor. Às vezes elas nem reconhecem a sua situação de paralítico, a sua situação de cego, de leproso. Mas graças ao Senhor, irmãos, essa passagem nos dá esperança, porque na primeira passagem que nós vimos, a fé foi da pessoa,
Mas aqui, veja o que o Senhor fala. Versículo 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Então você percebeu o que eles fizeram, irmãos? Eles praticamente subiram pelo telhado. E ali tiraram, no ponto onde ele estava, descobriram o eirado e baixaram o leito do paralítico. Agora pensa o seguinte, irmãos. Você acha que isso foi algo fácil de se fazer? Subir com um paralítico e destelhar o lugar e baixar o paralítico? Olha o que o Senhor disse no versículo 5. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Veja, irmãos, no primeiro trecho que nós vimos, a fé foi do leproso, mas aqui a fé não foi do paralítico, foi das pessoas que estavam levando o paralítico até o Senhor. Então, há pessoas, irmãos, na nossa família, em situações complicadas, que precisam encontrar o Senhor. Mas essas pessoas, elas são paralíticas, no sentido espiritual, elas não vão até o Senhor. Então, irmãos, somos nós que precisamos ter fé por elas, somos nós que precisamos aprender a levá-las até o Senhor em oração, a fazer de tudo, irmãos, todo o esforço possível para que o Senhor olhe também a nossa fé e isso se reflita naquela pessoa. Por que o Senhor falou, vendo-lhes a fé? É o mesmo princípio do leproso. Ele foi até o Senhor, ele se ajoelhou e ele disse: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Ele não foi arrogante, ele não diz: olha só a minha situação, você não está vendo como eu estou ruim? Você não vai fazer nada? Não. Então, é fé e humildade para receber a graça do Senhor na nossa vida, irmãos. E aqui o Senhor falou da fé deles porque olha tudo que eles tiveram que fazer para conduzir esse paralítico. Então era uma pessoa muito importante para eles. O Senhor estabelece, irmãos, um princípio de orar sem esmorecer. Você lembra daquela passagem do juiz iníquo? Se eu não me engano está em Lucas, eu não me lembro o capítulo agora. O Senhor, ele cita essa passagem, um juiz iníquo, não tinha medo de ninguém, mas de tanto a viúva importuná-lo, ele resolveu julgar a causa da viúva. Aí o Senhor fala: se é assim com um juiz iníquo, que dirá então, o vosso Pai Celeste com os seus filhos que pedem constantemente, estou parafraseando o versículo agora, irmãos. Isso no sentido de que nós precisamos orar, repetir, até o ponto de o Senhor olhar e falar: vendo-lhes a fé, Jesus agiu. Você percebe? Por quê, irmãos? Porque o nosso Senhor, ele é cheio de empatia. Ele sabe o que nós vivemos, as nossas dificuldades. Então, irmãos, ele é a pessoa ideal para nós recorrermos em tudo. Para encerrar, página 18, segundo parágrafo. Jesus era constantemente rodeado por pessoas e a ninguém despedia, porque seu amor por elas era tão grande que não queria perder uma só alma. Será que temos o mesmo sentimento? Seja qual for a necessidade das pessoas, quer sejam leprosas, paralíticas, endemoniadas, precisamos orar por elas. A lepra representa revolta, rebelião contra Deus. A paralisia indica inutilidade total para com Deus. Endemoniados precisam de libertação. Do mesmo modo, quando saímos às ruas, diversas situações afloram e cabe a nós agir segundo o amor e o poder de Deus. E veja, irmãos, aqui o último trecho do Alimento Diário fala daquela passagem de Marcos 3, em que a mãe e os irmãos do Senhor chegaram. E eu vou ler os versículos, versículo 31, Marcos 3. Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, o Senhor estava pregando, E tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo.
Muita gente estava sentada ao redor dele e disseram: olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo a olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Não é que o Senhor, irmãos, desprezava a família, é que o Senhor colocava a vontade de Deus acima de todas as coisas, da sua vontade, do seu gosto, das coisas pessoais. Então, o exemplo que o Senhor nos deixou era um exemplo de alguém que seguia o Pai, seguia a vontade de Deus, acima da sua própria vontade, acima de todas as coisas. Se nós procedemos assim, acredite, irmãos, a bênção vem inclusive para a nossa família. E o Senhor sabia disso. Sempre que você precisar escolher, por mais doloroso que seja, escolha a vontade de Deus. Ele cuida de nós, Ele cuida dos nossos, das pessoas que nós amamos. E o título do sábado: o sentimento de urgência do Senhor. Os versículos, Mateus capítulo 9, versículos 35 e 36. Percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, obrigado por mais um dia. Obrigado, Senhor, pois o Teu Espírito percorreu essa terra até nos encontrar. Nós também estávamos aflitos, exaustos, éramos como ovelhas que não tinham pastor, até o Senhor nos encontrar. Hoje podemos desfrutar de pastos verdejantes, de água fresca. Hoje podemos desfrutar do descanso que é ter a Tua presença. Que a Tua presença, Senhor, não nos deixe jamais. Que Tua palavra continue nos guiando, nos iluminando e nos alimentando. E que também, assim como um dia alguém pregou a palavra para nós possamos ser esses que levam a Tua palavra às pessoas. Esses que têm um sentimento de urgência, assim como o Senhor tem em resgatar as pessoas. Abre a nossa boca, Senhor, para que a Tua palavra saia com intrepidez, para que quando nós pregarmos, orarmos com as pessoas, falarmos a Tua palavra, não seja, na verdade, a nossa voz que as pessoas vão ouvir, mas a Tua voz. Que não seja as nossas palavras, mas a Tua palavra. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, o título deste sábado é o sentimento de urgência do Senhor. Esse sábado, irmãos, aqui nos mostra como o Senhor estava totalmente entregue à obra de Deus. Normalmente, irmãos, nós, e infelizmente, eu digo normalmente, mas infelizmente, nós trabalhamos, estudamos, nós cuidamos da nossa vida e o tempo que nos sobra nós damos para o Senhor, para a igreja, para o Evangelho. O Senhor era o contrário. Todo o tempo do Senhor era para o Evangelho, era para a obra de Deus. Até mesmo, irmãos, o descanso do Senhor. O Senhor não priorizava a comida, enfim. Então, Mateus 8, nós temos aquela situação em que os discípulos estavam cruzando ali o mar e para ir para outra cidade, para outro lugar pregar o Evangelho, e veio uma grande tempestade, não é, irmãos? E essa tempestade, mas ela chacoalhava o barco, as ondas davam contra o barco, enfim. Devia ser realmente um episódio assim, para quem estava ali no barco, de puro terror. Mas o Senhor estava dormindo. Por quê? Porque o Senhor aproveitava exatamente esse tempo, por exemplo, estava no barco, estava cruzando, não tem ninguém para pregar o Evangelho, ele aproveitava para descansar. E ali, irmãos, o Senhor estava dormindo profundamente. Você conseguiria dormir num barco, num avião, não sei, quando está em turbulência, num barco com as ondas, com uma tempestade chegando aqui? A tempestade já estava pronta, já estava dando contra o barco. Mas o Senhor, irmãos, ele estava ali dormindo profundamente. Isso é um sinal do desgaste do Senhor. Por quê? Porque
Tudo o que ele tinha, ele entregava para o Evangelho, para a obra de Deus. Se preocupava com as pessoas. Aqui no Alimento Diário, fala até da questão da privacidade do Senhor. Veja, página 19, o último parágrafo. Jesus não tinha privacidade, algo que alguns de nós prezamos tanto. Muitas vezes reclamamos porque achamos que nossa privacidade é sagrada. O Senhor não era assim. A única privacidade que tinha era subir ao monte e orar ao Pai. Esse era seu único momento de sossego e ali ele restaurava suas energias, orando. Isso é maravilhoso. Precisamos ficar impressionados com esse caráter. Nós que fazemos o trabalho do Senhor devemos seguir seu exemplo. Se a situação ficar difícil, nós nos sacrificamos, nos ajustamos, mas o reino de Deus tem de avançar. A casa de Deus tem de ser edificada. Não importam as situações por que passamos, importa o reino de Deus ser estabelecido. A pregação do Evangelho é extremamente importante em nossa vida. Esse era o foco de nosso Senhor Jesus, pois ele saía para semear a palavra e ao contatar as pessoas, não deixava ninguém de lado. Veja, irmãos, aqui no versículo que nós lemos, capítulo 9, no versículo 35 e 36. Isso também é o mesmo trecho em Mateus, quando o Senhor, após ser batizado, após ser tentado por Satanás, ele sai para pregar o Evangelho, tem essas mesmas características. Mateus ele resolve frisar isso. Então a pregação do Evangelho do Senhor, ela consistia no seguinte, diz assim: percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Quando a gente fala de ensinando nas sinagogas, isso aqui, irmãos, é ensinar a palavra. Em vários trechos do Evangelho nós vemos o Senhor ensinando a palavra. Então, nós também, nas igrejas, precisamos ensinar a palavra para os irmãos. Nós temos a palavra profética, que é a palavra que nos dá a direção, mas os irmãos também precisam ter a base de toda a palavra de Deus. Nós precisamos estar constituídos da palavra, irmãos. É a palavra de Deus que nos salva do engano de Satanás. Como o Senhor respondeu a Satanás na tentação? Usando a palavra de Deus. E Eva, quando foi tentada, ela não tinha constituição da palavra. Logo, Satanás conseguiu colocar dúvida na mente dela e ela aceitou. Então, se nós, irmãos, não tivermos constituição, nós seremos facilmente enganados pelo diabo. E quando o Senhor ensinava a palavra nas sinagogas, ele aplicava a palavra às situações. Por exemplo, quando em Lucas ele lê aquele trecho que fala do ano do jubileu, e ele diz, isso aqui se cumpre agora. Ele estava falando que ele veio para ser a libertação, enfim. Então, o Senhor lhe ensinava a palavra. Segundo ponto, pregando o Evangelho do Reino. Quando o Senhor saiu para pregar, ele pregava o quê? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, uma coisa, irmãos, é a palavra de forma geral, são os princípios, a nossa constituição. Agora, quando se fala do Evangelho do Reino, irmãos, o Evangelho do Reino é um Evangelho para mudança de vida. É um Evangelho para o testemunho. Por isso o Senhor dizia, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Quer dizer, você precisa deixar de ir nesse caminho e se voltar para o Senhor. Então, o Evangelho do Reino, quando o Senhor pregava o Evangelho do Reino, ele tocava exatamente na vida das pessoas. Ele levava o arrependimento para as pessoas, para que as pessoas pudessem ter um contato vivo com Deus, irmãos. Esse é o Evangelho do Reino. É o Evangelho que nos transforma em vencedores. Nós ouvimos muitas semanas atrás, né, que a questão do arrependimento, esse arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus, não é um simples arrependimento de, eu fiz algo errado, então eu não posso mais fazer isso, eu preciso me arrepender, agora eu tenho que fazer algo certo. Na verdade, o que o Senhor quer nos mostrar é que nós, não importa o certo ou o errado, o que importa, irmãos, é nós nos arrependermos e mudarmos de esfera. Você não deve simplesmente continuar na esfera terrena, mas se voltar para a esfera celestial. Tudo isso, irmãos, está envolvido no Evangelho do Reino. Então, o Evangelho do Reino, ele nos mostra que nós precisamos deixar essas coisas da velha criação, da esfera terrena para trás, para seguir para o alvo, para pensar e buscar as coisas lá do alto.
E por fim, o Senhor, ele curava toda sorte de doenças e enfermidades. Então o Senhor era extremamente prático, irmãos. As pessoas tinham problemas. E muitas vezes as pessoas levavam esses problemas ao Senhor e o Senhor estava ali, pronto para curar essas pessoas. Hoje, irmãos, quando nós pregamos o Evangelho, quando nós oramos com as pessoas, nós enfrentamos pessoas cheias de problemas. Muitas vezes, na hora que as pessoas começam a ouvir, elas já se abrem, falam dos seus problemas. Quando nós oramos por essas pessoas, irmãos, o que nós estamos fazendo também? Nós estamos curando doenças e enfermidades, sejam elas físicas, sejam elas psicológicas. Hoje, o aumento das doenças psicológicas, das doenças da alma, é um aumento muito grande, exponencial. Quando uma pessoa está doente fisicamente, normalmente você nota. Às vezes a pessoa tem algum problema, ela pode mancar, ou ela a cor da pele está diferente, ela está mais abatida. Quando o problema é psicológico, nem sempre, irmãos, dá para notar. Então, as pessoas, elas estão doentes, elas estão enfermas. E muitas vezes também o fundo é espiritual. Quando nós oramos, quando nós levamos a palavra de Deus para as pessoas, o Espírito para as pessoas, nós também estamos curando, irmãos. Então tudo isso está envolvido, era o que o Senhor fazia e está envolvido no que nós fazemos hoje. E do mesmo modo que o Senhor tinha essa urgência, isso também precisa despertar em nós, tocar o nosso coração. Quantas pessoas, irmãos, nós podemos ajudar e nós retemos a bênção para nós. Talvez por causa de vergonha, talvez porque não tenha tempo, trabalhe muito. Todas essas coisas, irmãos, nós precisamos levar diante do Senhor. O que nós não podemos fazer é desperdiçar o que o Senhor tem nos dado. Muito bem, vamos agora para o domingo. Domingo o título é Temos em nós o Espírito que dá vida. O versículo Romanos 8:6. O pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Muito bem, o domingo, irmãos, ele continua esse sentimento do sábado. Aquele trecho, o trecho que nós lemos em Mateus 9, mostra a empatia do Senhor pelas pessoas. Ele olhava para as pessoas, ele via que as pessoas estavam aflitas, estavam angustiadas, eram como ovelhas sem pastor, perdidas, procurando simplesmente comida, irmãos. Não é? E aí o Senhor falou o quê? Falou para os discípulos. Ele disse, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da seara para que mande mais trabalhadores. Isso foi no finalzinho do capítulo 9. Aí entrando no capítulo 10, veja, o Senhor ele tem urgência, ele não esperou, ele é muito prático. No capítulo 10 ele já escolhe os discípulos e ele envia os 70. Por quê? Por um lado ele tinha essa urgência, por outro lado ele sabia, irmãos, que fisicamente ele era limitado ainda. Então ele precisava colocar esse sentimento de urgência nos discípulos. Então ele passou bastante tempo pregando, falando a palavra e mostrando para os discípulos. E agora era a hora da aula prática, agora era a vez deles saírem e experimentarem a pregação do Evangelho. Veja, eu vou ler aqui na página 22, o segundo parágrafo, que é o último parágrafo, né? Veja só, Jesus estava limitado na carne, pois ainda não havia passado pela morte e ressurreição. Para quem o via, ele era o próprio Deus. O Senhor estava limitado no tempo e no espaço, estava ciente disso e isso o angustiava. Então ele disse, versículo de Lucas 12, 49 e 50, eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado, e quanto me angustio até que o mesmo se realize. O Senhor veio para lançar fogo sobre a terra, e para conseguir isso teria de passar por um processo. Seu sentimento era de angústia porque não conseguia fazer mais, por estar em carne, andando aqui na terra. Mesmo chamando os 12 ou convocando os 70, ele ainda era limitado, porque a seara é muito grande. Jesus então precisava passar pela morte e ressurreição. Depois que morreu, ele ressuscitou ao terceiro dia e se tornou o Espírito que dá vida, totalmente acessível. Aleluia! A partir daí, todos podem invocar seu nome e ser salvos. O Senhor Jesus não mais está limitado. Em Efésios, nós vemos que Paulo é muito claro que Cristo, ele está, o nome do Senhor acima de todo nome, Cristo está acima de todo principado, potestade, e Deus o fez assim após a ressurreição, a ascensão,
E nós vemos que, para que a obra de Deus continuasse, então o Pai o deu à igreja como cabeça do corpo. Então hoje, irmãos, o Senhor não está mais limitado, a não ser, é lógico, que nós o limitemos. Você percebe como as coisas mudaram? Por quê? Porque se o Senhor está em mim, eu recebi o Espírito, e o Senhor, Ele quer avançar na minha casa, na minha família, no meu bairro, enfim, na minha cidade. Então hoje, se o Senhor está limitado, é porque eu estou limitando. Porque tudo está pronto, irmãos. Eu posso sair, eu posso, como nós ouvimos muito o Pedro falar, eu posso dizer às pessoas, deixar escapar da minha boca, posso orar por você. Se eu faço isso, irmãos, eu não limito o Espírito. Porque aí eu dou oportunidade para o Espírito agir. Em Atos 10, quando abriu-se a porta do reino para os gentios, foi convertido a Cornélio, a casa de Cornélio, o anjo falou com Cornélio. Mas o que ele falou? Ele não pregou o evangelho para ele. Ele falou o quê? Procura Pedro. Pedro, irmãos, queria pregar o evangelho, queria abrir a porta do reino para os gentios. Então os anjos não podem fazer isso, irmãos. Nós precisamos perceber, será que eu estou limitando o trabalho do Espírito Santo? Hoje, irmãos, o Espírito está em nós e é para fazer a obra de Deus. Então nós temos o Espírito, temos a palavra, não é a nossa força, não é a nossa capacidade e nem também a nossa falta de capacidade. Sempre que eu falo desse ponto, eu me lembro de Moisés, irmãos. Moisés, no primeiro período, achava, eu posso fazer, eu estou preparado. E não deu certo. E aí no segundo período, quando o Senhor o chamou, ali na sarça, ele também não queria ir, porque aí ele achava que não estava preparado. A verdade não é se você está ou não, irmão. A verdade é que quem faz a obra de Deus é o Espírito e a palavra. Nós somos os canais. É assim que é o plano de Deus, é assim que Deus determinou. Então, você pode sair confiando na palavra de Deus, confiando no Espírito, confiando que Deus vai colocar à sua frente as pessoas, as ovelhas que Ele quer resgatar. E se você tiver, às vezes, experiência negativa de alguém, às vezes pode acontecer de alguém maltratar, de alguém não querer, ofender. Irmãos, a paz que nós estamos oferecendo para essa pessoa volta para nós. É isso que nós vimos em Mateus 10. Então não vamos imitar o Espírito. Pelo contrário, vamos servir ao Senhor. Vamos deixar o Senhor fazer a obra através da sua palavra, do seu Espírito, através de nós também, como canais. O mesmo sentimento de urgência que o Senhor tinha naquela época, Ele ainda tem hoje. A diferença é que hoje Ele é o Espírito da vida, está em nós. E hoje Ele está então em milhares de pessoas para contatar outros milhares de pessoas. A seara é grande, irmãos, mas o Senhor tem mandado trabalhadores. Então vamos continuar orando para o Senhor mandar mais trabalhadores. Para nós, quando pregarmos o Evangelho, estarmos pregando para um trabalhador. Alguém que vai receber o Senhor e logo trabalhar na seara. Não falta muito tempo, irmãos. Nós somos os trabalhadores da última hora. Tudo está para finalizar, para terminar. E o nosso galardão, se nós seguirmos o Senhor, seguirmos fiéis, negando a vida da alma. Hoje até o Espírito, irmãos. Como é que nós negamos a vida da alma? Estando no Espírito. Então tudo isso, irmãos, nós temos a nosso dispor para pregar o Evangelho, para fazer a obra de Deus, para salvar a nossa alma. Que isso nos encoraje, queridos irmãos. E que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações na página www.igrejaemribeirãopreto.net.br/alimento-diário. Jesus é o Senhor.